Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Eu desejo que bem. Meus irmãos, nesta mensagem dando continuidade ao estudo bíblico do Evangelho segundo Lucas. No capítulo 19, versículo 1 ao 10, está escrito: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicomoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. No capítulo anterior, o Senhor Jesus estava passando por perto de Jericó e ele havia curado uma pessoa que era cega, não se sabe por quanto tempo. E quando o Senhor ele entrou na cidade de Jericó, rumo a Jerusalém, havia nela um certo outro homem, Zaqueu. Este homem ele era chefe dos publicanos, quer dizer que ele era chefe dos cobradores de impostos. E ele era rico, porém, ele era rico porque ele roubava as pessoas. Ele cobrava delas mais do que devia e tomava uma parte de dinheiro para si. E ele roubou tanto que ele se tornou rico. Mas este homem, ele queria conhecer a Jesus. Ele ouviu tanto falar nele que quando ele soube que Cristo estava vindo, ele queria ir até ele e vê-lo pessoalmente. Mas ele não podia ver porque ele era um homem pequeno. Mas ele não desistiu. Ele pensou em uma maneira, ele correu e subiu em cima de uma árvore para ver a Cristo. E eu creio que o Senhor Jesus, ele ouviu a voz do Espírito Santo falando com ele: olhe para cima, e pouse na casa de Zaqueu. O Senhor, ele olhou para aquele homem e fez o que ele foi mandado. Quando o Zaqueu ele ouviu que o Senhor Jesus convinha pousar na casa dele, ele foi depressa, sabe? Ele queria receber logo a presença do Senhor. E quando o recebeu com alegria. Yeah. Mostrando que Zaqueu, ele desejava muito ao Senhor Jesus. Como também, então talvez ele já tivesse algum amor por ele. Pois só pelo fato de Cristo ele está tratando no bem Zaqueu, mesmo ele sendo um cobrador de impostos, já mostrava que ele era diferente. Porque naquele tempo os cobradores de impostos eles eram odiados, eles eram desprezados, considerados ladrões. Não era sem motivo isto. Mas mesmo Cristo sabendo que ele era um cobrador de imposto, isso não estava sendo motivo suficiente para ele fazer mal. O Senhor estava o amando incondicionalmente. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, as pessoas que estavam seguindo ao Senhor estavam sussurrando e reclamando contra o Senhor, dizendo que ele entrou para ser hóspede de um homem pecador. As pessoas estavam indignadas com isto, porque elas se consideravam santas e justas, embora elas bem fossem pecadoras, mas não reconhecessem isto. E ao invés do Senhor entrar em uma das casas deles, ele preferiu entrar na casa de um ladrão. Mas o Senhor, nos versículos em diante, foi mostrado isto. O tempo que o Senhor ele passou com Zaqueu, foi um tempo que ele levou precioso e levou Zaqueu ao arrependimento. Aquele homem, ele se arrependeu de seus pecados e ele decidiu ter compaixão e amor pelos pobres. E também ele decidiu obedecer à palavra do Senhor e fazer o que é justo. No Antigo Testamento, quando uma pessoa ela roubava a outra, ela tinha que devolver o que ela roubou e quadruplicado. Isso quer dizer que ela tinha que dar 4 vezes mais do que ela roubou.
Se ela roubou uma ovelha, ela tinha que devolver a ovelha e dar mais 4 para aquela pessoa. Essa atitude de Zaqueu foi uma demonstração de verdadeiro arrependimento. Aquele homem estava demonstrando compaixão, amor, arrependimento e também obediência e desejo por justiça. Não a justiça de punir o outro, mas sim de fazer ao outro mas sim de dar ao outro o que ele merece. As pessoas elas mereciam ter as suas coisas de volta. Zaqueu estava fazendo isso. O Senhor Jesus ele se alegrou com essas palavras de Zaqueu. E ele declarou que a salvação entrou em sua casa. Zaqueu, aquele cobrador de impostos, ele creu no Senhor Jesus e também ele se arrependeu dos seus pecados e foi salvo por Jesus. E ele também foi declarado que ele é um filho de Abraão. Isso mostra que esse homem ele era um dos escolhidos. Ou talvez ele foi um dos improváveis para as pessoas. Está querendo dizer que um dos escolhidos era aquele cobrador de impostos, considerado um ladrão. Eu não estou interpretando o que vocês estão dizendo, mas sim o que podia alguns tempos de Jesus está pensando. O Senhor declara no versículo 10 que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em alguns textos da Bíblia, o Senhor Jesus declara: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. O Senhor ele não veio para salvar homens justos, mulheres justas. Por quê? Porque ele sabe que não há nenhum neste mundo. A única pessoa, o único homem justo que há é ele. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 está escrito: na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. O Senhor Jesus ele já tinha consciência disso, que todos os homens e mulheres desse mundo são pecadores. Não há nenhum que sempre faz o que é bom e nunca peca, nunca erra, nunca falha. O Senhor ele também sabe que os justos não necessitam de salvação. Por quê? Porque eles estão obedecendo a Deus, estão tendo fé nele. Quem necessita de salvação são os pecadores, porque os pecadores são dignos de condenação. E por isso eles precisam ser livrados. Para uma pessoa ela ser salva por Jesus, ela precisa reconhecer que ela é pecadora, e de que ela está perdida, e de que ela precisa de um Salvador. Ela deve crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Crer que Ele também é Senhor e Salvador. Ela deve recebê-lo. Se uma pessoa ela crê no Senhor Jesus e receber a Ele, ela será salva. Mas se uma pessoa não reconhece que é pecadora e decide rejeitar a Cristo pensando que ela não precisa dele, porque ela é santa, já está salva, essa pessoa ela está condenada. Ela está porque ela não reconhece que ela precisa do Senhor Jesus. No versículo 11 ao 27 está escrito: e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixador dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E quando aconteceu que, voltando ele, depois de tomado o reino, disse-se que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom e fiel, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás a autoridade. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo: Senhor, eis aqui a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes, e cegas o que não semeastes. Porém, ele lhe disse:
Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem, rigoroso, que tomo que não pus, e cego que não semei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo no exercício com os juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina, e dai-a a quem tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver se lhe há dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Até aqui. Aqui o Senhor Jesus está contando uma parábola sobre o que. Sobre coisas futuras. O que aconteceria após a sua ascensão ao céu. O homem nobre, nessa parábola, é o Senhor Jesus. A terra remota é o céu. E os servos são os servos e servas de Cristo. Foi mostrado que o Senhor Jesus ele subiu ao céu para ser feito rei. E ele deu aos seus servos dons para que eles usassem sim, e produzissem bons frutos. Mas neste mundo havia homens e mulheres eles que odiavam a Jesus Cristo e não queriam que ele fosse rei sobre eles. Eles não queriam obedecer ao Senhor. Oh. E, oh. E levantaram representantes de sua rebelião. Oh. E aconteceu que após certo tempo, o Senhor Jesus, ele voltará, e ele prestará contas com os seus servos. Ou melhor dizendo, os seus servos prestarão contas com ele. O Senhor, ele quer ver os frutos. Ele quer ver como os seus servos usaram o que eles receberam. Dois aqui foi mostrado que foram fiéis a ele. E não apenas fiéis, mas também prudentes. Eles foram fiéis ao seu futuro rei. E cumpriram a ordem dele. E produziram bons frutos a ele. Eles também previram as consequências do que aconteceria se eles desobedecessem, mas também do que aconteceria se eles obedecessem. O Senhor, ele elogiou o primeiro servo e o honrou por causa de sua fidelidade a ele. E foi mostrado que o Senhor ele dará autoridade aos cristãos. O Senhor ele reinará sobre o mundo inteiro. A igreja ela terá postos de governo sobre o mundo. Haverá cristãos que estarão governando certas cidades e outros governando outras. E a igreja nesse tempo será diferente de qualquer governo nesse mundo. Por quê? Porque ela receberá um corpo glorificado, um corpo incorruptível e imortal. Isso quer dizer que quando o Senhor Jesus ele reinar sobre este mundo, nunca haverá um governador corrupto, mentiroso e que promete e não cumpre. Toda a igreja será santa, todos os cristãos serão santos, justos e fiéis. Isso. E eles também governarão segundo a vontade de Deus. O Senhor ele também honrou ao outro servo que produziu menos frutos, mas também foi fiel. Mas houve um que omitiu o seu dever. Ele não quis cumprir a ordem do Senhor. E para justificar a si mesmo, ele levantou acusações contra o rei. E quais acusações ele apresentou? Eu tive medo de ti, porque você é rigoroso e porque você cobra injustamente as pessoas. Mas ao ouvir uma declaração assim, o Senhor Jesus ele julgará os tais servos, os que levantaram acusações ofensivas assim. Então o Senhor estava falando ao seu servo, porque não cumpriu o seu dever e levantou falsas acusações contra ele. Ele dizendo que ele cobrava injustamente. E mostrando também que uma das principais características do Senhor não era o amor, mas a dureza.
O Senhor Jesus, ele trata, sim, com dureza, tá? Quando há necessidade. Contudo, severidade não é uma das principais características dele, mas sim o amor, a compaixão, a misericórdia, a graça, sabe? E também justiça. As palavras que eu estava dizendo aqui, eu estou baseando um pouco no que eu ouvi de um outro canal. Se sou rigoroso e cobro injustamente os meus servos, então por que você não usou o dom que lhe dei, para se livrar da minha injustiça, sabe? Para se livrar da minha severidade, então? Então o Senhor, ele tomará esse servo, o dom que lhe foi dado, e dará a outro, aquele que foi fiel. A multidão que estava ao redor de Cristo estava dizendo: Senhor, ele tem 10 minas. Ele queria saber, por que isto? Mas então o Senhor disse a eles: Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, se lhe é dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. O primeiro servo que prestou contas, ele tinha fidelidade, ele tinha prudência. Certo? Certo? E por isso também, ele foi honrado e ele recebeu ainda mais. Mas aquele último servo, ele era um servo infiel e imprudente. E pelo que tem também, até mesmo covarde. E por isso ele foi punido perdendo o dom que ele tinha e foi dado a outro. O que acontecerá a tais servos? Em meu parecer, os que não fizeram a sua obra, pode acontecer de eles serem condenados, ou então, de no mínimo, eles perderem o galardão deles. A recompensa que o Senhor ele dará aos fiéis. No versículo 27, o Senhor declara: E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai diante de mim. Quando o Senhor Jesus voltar, ele julgará a todos. No dia do arrebatamento, ele julgará os crentes, os fiéis. Ele dará a recompensa que merecem receber. E se alguém não fez nada de recompensa, o tal não receberá nada. Contudo, estará salvo. Segundo do que o apóstolo Paulo escreveu em sua epístola aos Coríntios. Mas quando Jesus voltar no juízo final, ele julgará a todos os perdidos. E ele condenará a todos eles à morte. Todos eles serão lançados no lago de fogo. Todos esses que não quiseram aceitar a Jesus, mas rejeitaram a ele, quiseram viver em rebelião, ao invés de viver em santidade e em obediência, se é a palavra de Deus. Meus irmãos, essa mensagem encerra por aqui. Esta é a parte 1 do Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. Se vocês gostaram, meus irmãos, desta mensagem, peço que apertem o botão de gostei e também se inscrevam no meu canal e ajudem para ajudá-lo a crescer e também a ser mais conhecido pelas pessoas. Não para eu ser famoso, mas sim para que mais pessoas conheçam as palavras de Deus que tem anunciado em meus vídeos. Se essa mensagem ela abençoou vocês, se ela os edificou, não guardem essa bênção somente para si. Compartilhem ela com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deixe escrito também o comentário, para que as pessoas também elas se interessem em assistir esses vídeos. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo. E até a próxima, se Ele quiser.